bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela, e hoje a gente vai falar sobre a importância das pausas e também discutir qual é a eficácia do empréstimo consignado para o trabalhador CLT. Será que ele é uma solução para sair do endividamento? Hoje a gente também fala sobre exposição de arte, o barbeiro que se diferencia por um atendimento personalizado a idosos e pessoas com dificuldades, e a gente também vai falar aqui sobre a campanha nacional para vacinação contra o HPV. Prepara o teu café e vem comigo que o papo está recheado de informação. Você já percebeu como as grandes decisões muitas vezes nascem no silêncio de uma pausa? Parar também é um ato de liderança. Hoje a gente conversa com o Luiz Hugo Queiroz, que é jornalista e especialista em marketing político, sobre como a pausa pode ser estratégica, tanto na comunicação como na vida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco dessa reflexão que você tem feito, da necessidade de pausas, né, nesse mundo tão acelerado, de imediatismo, de que a produtividade precisa ser exacerbada. Por que você considera que é preciso esse respiro, Luiz? Bom, Michele, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade da gente fazer uma pausa aqui no teu programa, né, e falar um pouquinho sobre a necessidade de pausas, né. Essa percepção minha sobre a necessidade de se fazer pausa, ela surgiu de uma vivência própria, né, de uma experiência própria, né, ou das experiências que a gente vivencia ao longo da vida, né, e nós que somos escribas do cotidiano, que somos profissionais da comunicação, né, Michele, a gente, em tempos de redes sociais e tudo mais, a gente a gente recebe uma carga tão grande de informação que se a gente não fizer pausas, né, durante o dia, a gente surta, né, a gente enlouquece, porque o mundo fervilha, né, nesse momento da pós-modernidade, né? Então, vivendo e vivenciando todo esse processo, né, não só de se manter informado, que é uma necessidade do profissional, em tempos de pós-verdade, que você, além de se manter informado, você tem que, mais do que nunca, se dar o trabalho de checar e rechecar a informação, né? Porque o que a gente recebe de fake news é uma coisa assim impressionante, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo nessa maré, né? Nessa onda errada de notícias falsas, né? Então eu percebo que assim, o jornalista está nessa linha tênue, né? Assim, a todo momento no limiar, cuidando para não resvalar nem para a direita nem para a esquerda, né? E ao mesmo tempo um profissional assim cheio de compromissos, né? Você mesmo aqui antes da gente começar o programa a gente estava comentando, né, que você hoje está em Cuiabá, o Mauro está na Chapada, e como é que é esse processo, né, de apresentar um programa de rádio diário, de ter um programa de TV e filho, né, e outros tantos compromissos como qualquer outra pessoa nesse mundo moderno de hoje, né? Então, foi nesse processo, sabe, de olhar para dentro de si mesmo, né, e buscar esse momento de mindfulness, né, de respiro para a mente, né, ou de aquietar a mente, de silenciar a mente, que eu decidi escrever um pouco mais sobre isso, né. Inclusive hoje eu publiquei um artigo em alguns sites, né, sobre essa questão da inteligência artificial, né, da IA, porque com a IA, assim, inclusive nós que escrevemos, né, o ChatGPT, é uma coisa impressionante, né, Michele? Mas a imprecisão do ChatGPT também é impressionante. E não é só a imprecisão, é a falta de percepção de algumas nuances que só o ser humano tem, né? Inclusive sobre o próprio silêncio, inclusive sobre a pausa que a gente, num diálogo, por vezes faz e que uma máquina, um robô, não é capaz de captar, né, essas matizes, né, mais sutis assim, de um diálogo. A gente na faculdade estuda semiótica, né? Semiótica, até o silêncio diz alguma coisa. Até o silêncio é comunicação, né? Então,
Eu tenho, assim, cada vez mais me empenhado, Michele, não tem sido fácil, né? Eu preciso confessar, ser transparente e honesto, que é um exercício diário, né? Assim, poder acordar cedo, que eu gosto de acordar cedo, né? De poder presenciar o raiar do dia, né? Que é aquele momento, assim, que o povo ainda não saiu para trabalhar, né? Que os pássaros estão saindo, né? E cantando e cantarolando por aí. Então, perceber esses pequenos detalhes, né, do raiar do sol, da brisa da manhã, dos pássaros que cantam, fazem com que eu me conecte com o tempo presente, com o agora, né? Isso faz diferença no dia todo, né? Total, total. Eu acho que são essas primeiras horas do dia, né, que a gente tem essa oportunidade. Digo que nas primeiras horas e nas últimas horas do dia. Acho que são esses dois momentos, inclusive comprovados, né, cientificamente por neurocientistas, né, de que são momentos em que a nossa mente desacelera, né? E é nesse processo de desaceleração em que a gente talvez esteja mais conectado com o mundo espiritual, né? E eu acho que tem uma outra questão aqui, Luiz, que eu queria até que a gente falasse um pouco, né? Essa correria que a gente se coloca, muitas vezes também nos impede de aprofundar nas questões, né? A gente sempre está muito ali na superfície, a gente não se dá o trabalho, ou por conta desse tempo muito corrido, a gente não consegue ir a fundo em determinados assuntos, e aí a gente vê umas discussões que não avançam porque estão muito na superfície. Então a pausa também ela é necessária para que a gente desenvolva esse senso crítico, para que a gente se alimente de informações mais consistentes, para que a gente possa, de fato, né, formar uma opinião a respeito daquilo que a gente vivencia. Sem dúvidas, né, Michele? Assim, a gente percebe que essa geração, e inclusive, assim, não, eu nos incluo nisso, né? Sim. Nós somos mileniais, né? Geração Y, mas essa geração, a disseminação de conteúdo ela é muito grande, né? E é interessante, né? Como, e aí acho que McLuhan tinha um faro, né? Um tino, assim, uma sensibilidade muito grande, né? Quando ele disse que os meios de comunicação seriam extensões dos nossos corpos, né? A gente não sai sem isso aqui, aliás, a gente não faz nada sem isso, a gente dorme do lado disso aqui, né? Assim, 24 horas. Então isso aqui se tornou realmente uma extensão dos nossos corpos, né? Um membro, um apêndice. E aí você vai, por exemplo, para as redes sociais, e o Brasil é um dos países que tem mais tempo de permanência online nas redes sociais, né? Em média 4 horas e meia, à frente de muitos países, né? E aí você vai aprofundando um pouco mais, já que a gente está falando de profundidade, né? Em como essas redes sociais, elas formatam o conteúdo. Fazendo um exercício aqui da nossa profissão, né? Você tem lá um telejornal de 45 minutos, e você tem que encaixar uma notícia em 1:30, 2 minutos, quer dizer, a gente sempre brincava, né, nas aulas de jornalismo, que a gente tinha que fazer o elefante caber dentro da caixinha de fósforo, né? Hoje esse exercício, ele é de todos, né? Todo mundo tem que encaixar aquela mensagem, né? E para isso vale dancinha, vale de tudo, né? Para chamar a atenção e captar a audiência, porque é tudo em nome do engajamento, para abastecer uma necessidade de dopamina, né? Da gente se sentir bem, né? Mas isso é extremamente viciante, né? É difícil quem nunca se pegou rolando feed, né? E vídeos e vídeos e vídeos intermináveis, e os conteúdos são conteúdos de 15 segundos, 30 segundos, já é muito tempo, né? Ou então, por exemplo, vamos pegar o botão 2 vezes, né? De reprodução, do acelerar do que antes WhatsApp. Era só o WhatsApp e foi para tudo agora, né? Pois é. Então, quer dizer, vamos pegar isso e vamos analisar? Gente, isso é uma coisa assim, enlouquecedora, né? Qual é essa necessidade que a gente tem de acelerar o tempo, né? De fazer o máximo de coisas dentro de 24 horas? É enlouquecedor. Se a gente não fizer pausas,
né? Inclusive para refletir sobre esse caminho que a gente está levando. Eu acho que a tendência é a gente, acho não, tenho certeza, né? É o adoecimento coletivo. A gente já percebe esse adoecimento coletivo. É impressionante o número de crianças e adolescentes doentes, né, que se automutilam, que se cortam, que tentam suicídio, ou que às vezes são vítimas de desafios, né, e perdem a vida por uma besteira dessa. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que a gente está construindo? Eu acho que cabe essa reflexão, né, Michele? Nós, como profissionais da comunicação, cabe a nós também, né, fazermos esse alerta, né, porque nós temos um papel fundamental na construção dessa sociedade. E quando a gente discute, por exemplo, a regulação das mídias, muitas pessoas veem isso, enxergam isso como censura, ditadura. E calma, peraí, não é sobre isso, né? Mas é sobre o binômio, né? Que é liberdade e responsabilidade. Ok que a gente tem liberdade, mas a gente não tem liberdade para chegar aqui, por exemplo, no teu programa e, né, disparar aqui uma enxurrada de discurso de ódio, de antissemitismo, de racismo, de misoginia, que é o que a gente vê nas redes sociais hoje. Eu acho que uma coisa que ilustra muito bem isso, Luiz, foi essa morte recente de uma criança de 8 anos no DF, Distrito Federal, porque teve acesso a um conteúdo de TikTok que propunha um desafio do desodorante aerosol e a menina teve uma parada cardiorrespiratória. Então, peraí, que tipo de conteúdo que está sendo liberado? Está tudo bem? Se você não pode induzir a morte de alguém aqui na vida real, você também não pode fazer isso na rede social. E é sobre isso que a gente fala, mas as pessoas distorcem, né? Não, eles estão querendo censurar o que a gente tem para dizer, querem acabar com a liberdade de expressão. Gente, com mais liberdade do que a gente tem hoje, Michele, pelo amor de Deus, né? Humberto Eco disse em 2015, né, que a internet deu voz aos idiotas, né? E assim, pelo amor de Deus, hoje idiota, burro, semi-analfabeto, qualquer pessoa, né, porque você não precisa nem saber digitar. Um semi-analfabeto ou um analfabeto consegue operar um aparelho desse tranquilamente. Então, qual é a dificuldade que um analfabeto tem de acesso à informação por esse aparelho? E, inclusive, de produzir conteúdo. Porque, embora não saiba escrever, ele sabe falar. E ele pode muito bem pegar um aparelho desse aqui e contar uma história qualquer, né? Mas eu acho que o problema, sabe, nem são os analfabetos. São aqueles que propositalmente se utilizam da ferramenta para manipulação, para criar narrativas. Eu acho que esses são os mais perigosos, Exato, inclusive. Esses são os mais perigosos. Agora, pensando também nesse processo de liderança, Luiz, porque hoje você lidera a maior mostra de arquitetura aqui do Centro-Oeste, que é a Casa Cor, né? Qual que é a importância de se fazer pausas, até para tomada de decisões? Bom, é fundamental, né? Eu digo isso porque é um exercício a todo momento que a gente tem que fazer, porque uma mostra como a Casa Cor, Michele, é uma mostra, é um processo muito intenso, né? A gente tem um prazo definido, é uma corrida contra o tempo, porque a partir do momento que você divulga para o mercado, né, que é dia tal horas, a mostra estará aberta ao público, você tem que correr contra o tempo para fazer dar certo. Então é tipo sabe aquela cena de filme, né, assim, de comédia, né, que a pessoa está abrindo a porta e tem uma pessoa assim varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete para, né, fazer aquele truquezinho, aquela maquiagem para, né? É mais ou menos sobre isso, né, porque a gente, né, eu e Giovana, minha esposa, né, que lideramos esse processo, a gente cansou de ver arquiteto, design de interiores, lá virando a madrugada com pintor, com gesseiro, com assentador de piso para fazer tudo ficar pronto dentro do prazo.
Então é uma corrida maluca que a gente vive, né? E que se a gente realmente não colocar a cabeça para fora e tomar um ar e respirar para poder mergulhar de novo no processo e dar sequência, né, a gente corre um risco altíssimo de tomar decisões erradas. E a tomada de decisões dentro de um processo intenso como esse, ela tem que ser muito bem cadenciada, muito bem equilibrada, porque se você não tiver esse faro fino, né, esse feeling apurado, é muito fácil você ser acusado, principalmente no meio de arquitetos, né, de design de interiores, que, querendo ou não, Michele, são artistas, né? E como todo profissional do mundo criativo, né, os arquitetos, os designers de interiores, eles são bastante sensíveis, né? Tem uma sensibilidade muito aguçada. Isso é comum, isso é normal de qualquer profissional dessa área, né? Então, se você toma uma decisão sem analisar todas as variáveis que compõem aquele processo de tomada de decisão e não tomar uma decisão muito acertada, o risco de você ser taxado como injusto, como isso, aquilo, etc., é grande, né? E afeta o resultado final. E afeta o resultado final, né? Que é, aliás, a grande base argumentativa nossa é esse, né? A base é essa. Que é assim, a nossa preocupação, minha e da Giovana, é o resultado final. O que a gente quer é o bem coletivo, é o bem de todos. Inclusive, a gente tem um trabalho muito grande, como curadores da mostra, né, como diretores da mostra, que é equilibrar essas relações, né, não só de profissionais, arquitetos que assinam os espaços, mas de fornecedores também. E fazer com que todos entendam que ali é um jogo de ganha-ganha. Né? E que se a gente não se ajudar, né, se essa competição que é inerente, intrínseca ao mercado, né, de fulaninha de tal, duvido que fulaninha de tal vai fazer tal coisa. Né? Aí a pessoa vê a fulana de tal fazendo tal coisa. Né? Então, é um lugar ali onde todo mundo se olha, né? Sim. E se motiva de alguma maneira, né? A dar o seu melhor. A dar o seu melhor, porque eu digo que Casa Cor é um papel em branco, Michele. É um momento em que o profissional tem condições de assinar por si mesmo. Porque sempre que um arquiteto ele é contratado, né, para fazer um escritório, uma casa, um comércio, enfim, é ele pela Michele, é ele pela Giovana, é ele, né? Ele está ali atendendo uma necessidade de um cliente. É diferente de quando ele faz um espaço na Casa Cor, onde ele tem ali, quer dizer, o limite dele ali são, sei lá, 30, 40, 50 metros quadrados, e dentro dessas linhas ele tem total liberdade para criar o que ele quiser. Da imaginação. Para a gente fechar nosso bate-papo, infelizmente o nosso tempo está se encerrando, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, de qual seria um caminho para que a gente insira essas pausas no nosso dia a dia, nesse cotidiano que muitas vezes é acelerado, como a gente bem colocou, mas que pode se tornar um hábito, né? A gente tem aí já literaturas que falam a respeito disso, da força do hábito, de como eles se criam. Queria que você pudesse deixar alguma coisa nesse sentido. Bom, Michele, primeiro assim, é uma pena que seja tão rápido, né? Porque quando a conversa é boa, 15 minutos é muito pouco tempo, né? Então eu já faço um apelo aqui para que o programa tenha mais tempo, né? Mas, bom, se eu puder deixar uma recomendação, eu deixaria, e se puder deixar 2 literaturas, né? Com todas as críticas que para mim são bastante pertinentes, mas eu faço às vezes daquele que assim, para a gente poder criticar a gente tem que conhecer. E eu digo que em algumas literaturas, que são até classificadas como de autoajuda, tem algumas coisas que são até interessantes nessas literaturas. E uma delas que eu posso recomendar é um livro chamado Milagre da Manhã, que nada mais fala sobre o que também, por exemplo, um outro livro chamado Poder do Hábito também fala,
E tantos outros livros também falam, sabe, que é sobre a importância da gente ter uma rotina matinal saudável. Né? Então, assim, acordar cedo, você ter esse seu momento de conexão com Deus, de oração, de fazer uma pausa, de saborear o café, né? Não é tomar o café aqui já respondendo mensagem, então, mas é viver esses momentos. Né? Que um outro livro do Eckhart Tolle também fala, que é O Poder do Agora, que fala sobre a importância da meditação e de se viver o agora, porque o que a gente percebe muito nessa sociedade atual, Michele, é que as pessoas não vivem o agora. Né? É sempre o amanhã. É sempre exatamente, é sempre o amanhã. Eu não sei nem se é o amanhã, porque a pressa é tanta que eu acho que assim, o foco é no que vai acontecer daqui a 2 minutos, e o próximo minuto, e o próximo minuto, mas o agora em si as pessoas têm deixado cada vez mais de viver, né? Ou às vezes presas em ressentimentos, né, do passado, naquilo que viveu e etc e tal, ou presa no futuro, ansiando por aquilo que ainda vai acontecer. Quando elas se esquecem que, na verdade, a única coisa palpável que a gente tem em mãos aqui é o agora. Né? É eu e a Michele, né, aqui nesse estúdio, gravando essa entrevista, né? Esse é o agora. Isso aqui é a realidade, isso aqui é o que a gente está vivenciando nesse momento, e isso aqui, eu não diria que é imutável, porque a gente pode mudar isso a qualquer momento, porque o poder da mudança ele existe no agora. Né? No futuro a gente não consegue mudar nada, a gente só consegue elocubrar, né? A gente só consegue imaginar como seria em si, né? Mas agora é o momento em que a gente tem em mãos para poder realizar todos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Parece até mesmo um papo de autoajuda isso aqui, né? Mas não é. É um papo, na verdade, uma conversa sobre as reflexões da vida, né? Aqui não, a gente não está aqui passando nenhuma receitinha de bolo de como as pessoas devem agir, né? Porque todas têm liberdade para agirem como quiserem. Mas é claro que, assim, boas ideias, bons exemplos, eles precisam ser compartilhados, né? E se fez sentido para você, pode fazer sentido para as outras pessoas. Total, eu acho que faz muito sentido, sabe? Como faz sentido para muitas pessoas irem à igreja todos os domingos, né? Ou, enfim, meditarem na lua cheia, né? E etc. Acho que cada um tem que buscar aquilo que te alicerça, né? Aquilo que te sustenta enquanto ser humano e buscar uma vida com propósito, Michele. Eu acho que esse é o grande apelo que eu faço, né? Já saindo da autoajuda para a filosofia de Mário Sérgio Cortella, né? Que tem um livro que ele escreve sobre isso, né? Sobre viver uma vida com propósito. Eu acho que é sobre isso, né? A necessidade que nós temos hoje é de dar sentido para as coisas, porque senão é um eterno vazio. Um vazio. E você não trilha caminhos que busquem justamente essa sua melhor versão. Exatamente. A gente até fez uma discussão aqui no papo sobre isso. Ah, é? Uhum. Com o pessoal da Nova Acrópole. Foi muito legal. Ah, que legal. Vinícius Negrão que teve aqui. Que legal. Pois é, estamos alinhados nos temas, então, né? É verdade. Muito obrigada. Foi uma satisfação revê-lo. E que a gente tenha novas oportunidades. Se Deus quiser, estou sempre à disposição, viu, Michele? É um prazer estar aqui contigo. E a gente precisa se encontrar mais vezes fora das câmeras também, né? É verdade. Intervalo e a gente volta já. Com base nos dados mais recentes da Confederação Nacional do Comércio, 76,1% das famílias brasileiras estavam endividadas em janeiro de 2025. Nesse cenário, o empréstimo consignado para trabalhadores CLT tem sido uma alternativa buscada por muitos. Nas 2 primeiras semanas da nova modalidade de empréstimo, foram movimentados mais de 3 bilhões de reais. No entanto, é essencial avaliar se a solução é adequada para cada situação financeira. E para aprofundar essa discussão, convidamos a Aline Moreira, ela que é economista e consultora financeira, que nos ajudará a entender os riscos e cuidados necessários
ao considerar o empréstimo consignado como ferramenta para reorganizar as finanças. Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse sobre essa ferramenta que foi anunciada pelo governo federal, que é o empréstimo consignado para o trabalhador CLT, e como isso pode ser visto ou como uma solução ou como um problema, já que a gente tem aí 76% das famílias brasileiras endividadas. Como que você avalia essa ferramenta e esse contexto, visto que é uma consultora financeira, que é economista? Certo. Então, independente da modalidade de empréstimo, né, o empréstimo, ele nunca tem que ser pensado como algo, uma solução, né, algo para sair daquele aperto ou algo recorrente, né? Ele tem que ser realmente usado para estratégia. Então, ou para trocar uma dívida mais cara, né, com um juros mais alto por um juros menor, né, conseguir ter uma negociação realmente, ou para tentar fazer realmente mais dinheiro com esse empréstimo, né, como linha de capital de giro, por exemplo. Mas quando a gente usa o empréstimo de, lançou essa nova modalidade, né, as taxas estão baratas, a gente coloca um pouco entre aspas, né, porque é difícil a gente falar em taxa hoje de juros aqui no Brasil que seja uma taxa competitiva, porque o nosso juros está muito alto, né? Então, quando a gente vê o lançamento, né, isso chama mais para a parte de consumo, para a parte cultural, para a parte de, é algo barato, então vou aproveitar. Mas calma lá, aproveitar de qual forma, né? Então, eu acredito que tem que ser usado realmente como uma estratégia, como algo bom para não entrar naquele ciclo de dívidas, de inadimplência, que a gente tem aqui muito forte no Brasil, né? O nosso índice tanto de endividados como de inadimplentes, né? Que são duas coisas diferentes, são muito altos. Você pode explicar para a gente, Aline, a diferença desses dois, né? E quando esse endividamento pode se tornar um risco para a pessoa? Sim, de endividado, né, é qualquer tipo de dívida que a gente faz. Até um cartão de crédito, mesmo que a gente pague a fatura lá todo mês certinho, não caia naquela fatura mínima, né? Mas quando a gente está usando o cartão de crédito, já é uma dívida, não é um dinheiro nosso, é um dinheiro que a gente está pegando emprestado e que a gente vai efetuar o pagamento lá na data de vencimento, né? Assim como as outras linhas realmente de empréstimos mais conhecidas, cheque especial, tudo isso são dívidas, financiamentos também, né? Tudo isso são dívidas. A partir do momento que a gente atrasa esses pagamentos, aí a gente vira inadimplente. Mas a partir de que momento esse endividamento se torna preocupante, né? Tem ali um limite que a gente pode comprometer? Como é que isso funciona? Sim, eu acho que isso vai muito de encontro a gente ter o equilíbrio realmente, a gente ter a nossa organização financeira, de saber o quanto a gente pode realmente fazer essas dívidas, né? Desde ter realmente um valor em reserva financeira e saber se realmente é vantajoso ou não um parcelamento, ou realmente poder assumir essas dívidas, né? Então, a partir disso, ainda a gente considera um equilíbrio, porque a gente está organizado, a gente sabe que vai encaixar lá no orçamento, que se surgir algum imprevisto, a gente tem a reserva. Então, no equilíbrio, tudo bem, ainda mais quando é usado com estratégias de alavancagem realmente para crescer o patrimônio. Agora, quando a gente age mais nessa questão de impulso, de que a gente não tem essa organização financeira, a gente não sabe realmente se vai conseguir pagar aquela conta, ou a organização financeira é mais na cabeça, né? De, eu acho que acabou aquela minha parcela, então vou enquadrar, vou encaixar essa, comecei a ganhar melhor, meu salário subiu, então agora eu consigo assumir essa parcela, né? Eu consigo fazer essa compra. E não é bem assim, porque às vezes o cenário ele também pode mudar. Então a gente tem que realmente ter um planejamento, ter uma organização
antes de assumir as dívidas, principalmente as novas dívidas, né? Porque senão acaba virando meio que um vício. Muita gente fala de comportamento, né? Porque finanças não é só número, a gente também tem que ver o nosso comportamento. Como isso está sendo afetado na nossa saúde financeira. Então, vou pegar esse empréstimo para cobrir essa conta, né? Então, eu acho que está tudo bem, só vai acontecer esse mês. Aí vai o próximo mês, acontece de novo. Então, vou pegar outro empréstimo, vou entrar no pagamento mínimo de cartão de crédito. Ou até essa questão do novo consignado, né? Não ver as condições gerais, não ver quanto isso pode afetar a questão do FGTS no futuro. Então, quando a gente decide algo muito rápido, a tendência é acabar não decidindo de forma racional. Então, conseguir realmente planejar, conseguir se organizar, conseguir pensar e ver se realmente é a melhor estratégia para que isso não vire realmente um problema, não acabe tanto com a saúde financeira da pessoa como com a saúde mental também, porque acaba afetando tudo, né? Dinheiro é algo que realmente acaba refletindo em várias áreas da nossa vida. Aline, você disse para a gente que uma das estratégias interessantes para que o trabalhador CLT lance mão desse empréstimo consignado seria, por exemplo, fazer a substituição de uma dívida em que o juro é mais alto por essa do empréstimo consignado que é mais baixo. Você pode citar para a gente exemplos e quanto está a taxa de juro para o empréstimo consignado CLT? Certo. As dívidas que a gente considera mais altas, né, elas giram geralmente na parte de cartão de crédito, o rotativo de cartão de crédito é muito alto, por mais que tenha até uma lei que já proteja nessa questão, mas ainda assim a gente vê que na prática não está funcionando muito bem, porque essa lei, ela era para que esses juros de cartão de crédito, ele não ultrapassasse, vamos supor, o dobro do valor inicial. E aí, só que quando a gente vê realmente na prática, a gente ainda consegue ver juros de cartão de crédito chegar em 400% ao ano. É realmente um valor muito alto. Cheque especial também, como é algo muito fácil, né? Tá lá na conta corrente, então é muito fácil de usar e às vezes a gente esquece de avaliar os juros. Os juros do cartão de crédito é um dos mais altos também. Varia assim de mais ou menos 8 a 15% ao mês. E quando tem esses consignados, né, tanto essa nova modalidade como outras também, né, porque o consignado, ele tem essa proteção de ser um desconto direto na folha. Então, eles conseguem meio que se proteger contra a inadimplência e eles conseguem taxas melhores. Isso varia muito de pessoa a pessoa, né? Como que tá também a questão do CPF da pessoa, pessoa jurídica, né? Como que está realmente a questão financeira deles para eles conseguirem negociar essas taxas. Mas geralmente os consignados, eles costumam ter esses valores menores por conta disso, ou aqueles também que são atrelados a algum bem. É, empréstimo com garantia de imóvel, de carro, esses também costumam ter valores menores. Aí, assim, para valer a pena, tem que realmente fazer essa troca, de trocar um juros muito alto, né? Às vezes pode ser que até seja empréstimo mesmo, mas que não tenha negociado direito e a taxa de juros esteja lá em cima. E aí conseguir trocar por uma taxa de juros mais em conta, que pode ser tanto através de portabilidade entre instituições, ou realmente fazer um novo empréstimo e quitar esse anterior, mas evitar novos. E Aline, explica pra gente, porque assim, antes a gente ouvia falar do empréstimo consignado para servidor público ou aposentado, né? Porque tinha ali aquela certeza do pagamento, como você bem disse pra gente, e isso fazia com que menor risco de inadimplência e melhor taxa de juros. E agora o governo federal lança uma linha para quem é trabalhador CLT e a gente sabe que não tem também essa estabilidade que o servidor público tem. Então, quais foram as amarras encontradas pelo governo federal para que fosse possível viabilizar essa nova linha? Então, e muita gente não sabe, mas já existia também o consignado para seletistas, né? Mas essa maneira que o governo criou, ele cria um modelo para a proteção do próprio FGTS da pessoa que vai
vai atrás dessa nova modalidade, né? Então tem que realmente negociar certinho, ver quais que são as condições para a pessoa, né? Se realmente está valendo a pena e se ela vai conseguir, se ela não vai precisar do que ela vai colocar como lá de garantia, né? Como o FGTS ou outras questões também que as instituições podem estar solicitando. E quando a gente pensa em educação financeira, porque você disse assim, é preciso avaliar de forma muito racional se eu realmente preciso desse empréstimo, se ele vai favorecer a minha situação financeira e não adquirir uma nova dívida simplesmente pelo consumo, né? O brasileiro ele ainda tem uma dificuldade, Aline, de ter essa avaliação mais racional e menos emocional na hora dos gastos? Muito, muito. Essa questão, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma educação financeira muito ruim, né? Por mais que, assim, a gente não possa colocar o peso só nisso, mas a educação financeira é importante ter esse conteúdo, saber como que você pode se organizar melhor, saber a importância de uma reserva financeira, o básico de investimentos. Isso tudo é importante, mas também, às vezes, não é só isso a solução. A gente também precisa olhar para o nosso comportamento. Uma das linhas que eu estudo é a questão das finanças comportamentais, que é uma linha de economia comportamental. Quem é um grande precursor disso, né, foi o Daniel Kahneman, que tem um livro Rápido e Devagar, que ele explica o nosso sistema 1, que é o nosso sistema automático de decisões, e o nosso sistema 2, que é quando a gente consegue realmente parar e decidir algo mais racional, né, que seja realmente dentro dessa estratégia, dentro do que realmente seja a melhor escolha quando a gente fala de finanças. Ele, inclusive, ganhou um prêmio Nobel de Economia por conta disso, porque, assim, se a gente for colocar só o peso em educação financeira, talvez só conhecimento não vai adiantar. Talvez as pessoas sabem já o que elas precisam se organizar, elas sabem que elas precisam ter uma reserva financeira, elas sabem que empréstimo, que um financiamento de uma casa, elas estão pagando 3 imóveis em um financiamento, mas elas não conseguem sair da inércia, elas não conseguem buscar realmente algo que vá fazer elas irem para a ação. Então, elas têm o conteúdo, elas têm a educação financeira, uma parte, né? Porque não é todo mundo também que a gente pode falar que tem essa educação, por mais que já esteja tendo muitas práticas para que seja realmente possível todos os brasileiros terem isso, né? Isso seria maravilhoso. Mas não dá para a gente colocar todo o peso só em cima disso, só em cima do conhecimento. A gente também tem que ir para a parte da ação. A gente tem que montar realmente algo que se transforme em um hábito. E existe aí uma dica, né, para quem está assistindo a gente, já que me parece que ter um momento de pausa, de respiro, pode ajudar nesse processo de não ficar endividado ou inadimplente, né? Qual seria a sua dica, Aline, para quem está assistindo a gente? Eu acho que assim, olhar para as finanças, né? Por mais que a gente fale muito que não é só números, mas esse primeiro passo é bom olhar para os números, é bom realmente tirar esse medo, separar uma horinha, um período assim, até pode associar alguma coisa que ele já goste de fazer, assim, uma comida gostosa, um café, um vinho, para ser algo prazeroso, porque quando a gente fala de finanças, dinheiro, geralmente já dá um arrepio nas pessoas, então elas evitam de olhar para a fatura, evita de olhar para o extrato. Então, preparar primeiro esse momento, né? Respirar fundo para que ela consiga ter esse momento com as finanças dela e comece aos poucos, assim, a tentar mapear o básico de quanto ela ganha, quanto
quitar as dívidas dela, as despesas dela. Nesse levantamento das despesas, ela já pode se aprofundar mais nas dívidas, tentar identificar qual que é o valor da taxa de juros. Então, ter realmente esse momento para que ela consiga fazer esses primeiros passos de cuidar das finanças. E depois, sim, ela pode ir se aprofundando nas soluções financeiras, porque hoje em dia muita gente já quer ir lá para o mundo de ações, porque viu que o influencer falou que de 1 a 1 milhão ele ganhou em um mês, e aí é o mundo de ações e pronto, final não é bem assim, né? Claro que assim, cada solução realmente pode ser muito boa para cada tipo de pessoa e o que ela precisa. Mas é bom ela primeiro organizar a casa, né? Primeiro começar com o básico, depois ela vai evoluindo, porque a gente não tem a paciência, né? A gente já quer tudo para o momento, tudo para agora. Então, tentar dar esse primeiro passo. E se não conseguir sozinha, realmente buscar a ajuda do profissional. Às vezes a gente também pensa que finanças é só seguir o influencer que já virou especialista. Não é bem assim, igual a gente tem, igual eu gosto muito de comparar, até um curso que eu vi isso, a profissão do nutricionista, né? Quando o nutricionista lançou a profissão dele, as pessoas ficavam receosas de ir se consultar e falar: essa pessoa vai me falar como que eu vou me alimentar? E quando a gente fala em consultor financeiro, por exemplo, é mais ou menos isso. A gente vai lá falar com o consultor financeiro para ele falar para a gente como eu vou organizar minhas finanças? Sim, né? É o especialista. Quando você não consegue sozinha, quando você quer um apoio, é importante. Então, acho que esses dois passos. Primeiro, tentar, né, criar um ambiente para não ficar tão ruim, porque quando a gente fala de dinheiro, tem realmente esse medo, né? Então, algumas pessoas não conseguem nem abrir o extrato da fatura, não consegue nem olhar para o saldo negativo que está lá na conta corrente dela. Então, primeiro se preparar realmente e ir tentando aos pouquinhos, no tempo de cada um, e se não conseguir, buscar ajuda, igual qualquer outro sentido da vida, né? Aline, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com ela. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau. Sabe, todo esse conteúdo que é produzido aqui no Papo com ela, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Para isso, eu te faço um convite, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se. Tá vendo esse QR Code que aparece aqui na tela? Mira a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho certinho para que você se inscreva e faça parte dessa grande comunidade. Assim, você não perde nenhum assunto do papo. Barbeiro, desde o ano de 2017, Thiago de Arruda criou um diferencial para o seu negócio: atendimento especializado para idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e com deficiência. Em Cuiabá, um serviço simples, mas cheio de significado, tem feito diferença na vida de quem enfrenta limitações físicas. É o trabalho do barbeiro Thiago de Arruda, que se dedica a atender idosos, pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. A barbearia Renascer, ela foi criada após eu ter fechado a barbearia que eu tive em 2017. E em 2023 me tornei cuidador e vi a dificuldade que o idoso, a pessoa com dificuldade de locomoção, o PCD, tem de estar indo até estabelecimento de uma barbearia. E comecei a fazer atendimento de pessoas acamadas em suas residências e me apeguei, e aí surgiu a barbearia Renascer, fui no Senai, criei o CNPJ de uma empresa, registrei tudo, e hoje a barbearia Renascer, ela vem fazer atendimento em toda a cidade. A experiência como cuidador mudou o olhar de Thiago para as pequenas necessidades que fazem a diferença para esse público. Então ele passou a atender não só a domicílio, mas também em hospitais, adaptando o serviço a cada situação. A alegria em ver um idoso se olhando no espelho e se sentindo bem, feliz. Porque a aparência é tudo e eles também se sentem bem em estar bem. O dia que eu me emocionei foi um paciente e um cliente que eu cortava o cabelo dele
com CA, com câncer, e ele estava muito triste. Ele me abraçou e falou que não tinha como cortar o cabelo dele. Eu fiz a barba dele, fiz o pezinho no cabelo dele, deixei ele muito feliz, e ele ficou mais animado com a transformação que ele pensou que, por ele ter passado um processo de quimioterapia, de ter perdido todo o cabelo e ter restaurado e se tornando em beleza. Pensando na segurança e no bem-estar de seus clientes, Thiago usa apenas equipamentos elétricos e produtos específicos, respeitando as condições de saúde de cada um. E para o futuro, o barbeiro explica que deseja integrar novos profissionais, como cuidadores e fisioterapeutas, para oferecer um atendimento ainda mais completo. Os produtos que eu uso são produtos de marcas boas, tipo, eu uso o barbeador, o Nivea. É após barba que passo, ele se sente melhor, se sente mais cheiroso. Os maquinários que eu tenho maquinário, todos eles são elétricos, para fazer a barba, para deixar eles, para fazer o atendimento em qualquer lugar onde estiver. O meu material é elétrico, desde aspirador de pó, máquina de cortar, barbeador shaver e máquina de acabamento, todos são elétricos para fazer esse atendimento. Mais do que um corte de cabelo e de barba, Thiago proporciona cuidado, afeto e dignidade, onde quer que seus clientes estejam, e reforça, faz pelo outro tudo aquilo que gostaria que fizessem por ele. É o que eu sempre digo, que eu faço tudo para o outro o que eu quisesse que a pessoa fizesse por mim. E isso vem de mim, do cuidador que eu me tornei e da profissão que eu tenho para oferecer para o meu público idoso, acamado e PCD. A modalidade da barbearia Renascer é uma modalidade que acompanha pessoas com dificuldade de locomoção ao idoso, público idoso. Eu compararia como se fosse um barbeiro de Neymar. Uma comparação, que o barbeiro de Neymar ele corta cabelo de celebridades. O meu público, eu corto cabelo de pessoas especiais, pessoas com dificuldade, e eu vou até ela. Elas não precisam vir até mim. E a disponibilidade que eu tenho de estar atendendo é imensa. E aguardo novos clientes e estou pronto para fazer o atendimento em qualquer ambiente que a pessoa estiver. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para ampliar a cobertura vacinal contra o papilomavírus humano, HPV, entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em Mato Grosso, aproximadamente 200 mil adolescentes ainda não receberam a vacina, o que representa uma preocupação significativa para a saúde pública. O papilomavírus humano, ou apenas HPV, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, especialmente o de colo do útero, além de causar verrugas genitais. Em Cuiabá, está em andamento uma importante campanha de vacinação contra o HPV, voltada para o público a partir de 9 anos de idade. A recomendação do PNI, do Programa Nacional de Imunização, é a imunização contra o HPV aos 9 anos. Antigamente era os 9 para as meninas, 11 para os meninos, eram 2 doses, agora é uma dose só a partir dos 9 anos. O objetivo da vacina é que ela seja dada antes dessa pessoa, dessa criança, iniciar a atividade sexual. Porque depois de ter contato com o vírus, a eficácia já não é lá essas coisas. Então o ideal é você estar imunizado antes de ter contato com o vírus. Lembrando que o HPV é um vírus que faz o câncer de colo do útero. Então o objetivo é que a mulher não tenha doença e não faça o câncer do colo do útero. A cidade de Cuiabá está entre os 3 municípios de Mato Grosso priorizados na campanha de vacinação contra o HPV. Cerca de 53 mil adolescentes ainda não foram vacinados, sendo a maioria do sexo masculino. Na capital do estado, são 25 mil jovens sem a proteção, seguido de 15 mil em Várzea Grande e 11 mil em Rondonópolis. A gente vai tentar ir nas escolas, trabalhar com conscientização dos alunos, do ensino médio, falando da importância de estar protegido no momento de iniciação sexual, não estimulando que isso aconteça, obviamente, então tenra idade, mas o nosso objetivo é que as pessoas tenham início de vida sexual
com a prevenção para o vírus HPV. Um dos objetivos centrais com a ação de conscientização prevista nas escolas é justamente combater a desinformação de que apenas a mulher precisa estar imunizada contra o vírus do HPV. As pessoas têm a ideia de que só a mulher precisa receber a vacina porque só ela tem colo de útero. Mas, na verdade, o homem estando imunizado, ele também não vai estar contaminado pelo vírus, portanto, não vai contaminar a sua companheira. Então, o ideal é que todos se imunizem para que ninguém transmita a doença para ninguém. Esta ação de saúde, realizada no município de Cuiabá, integra a campanha nacional, que tem como objetivo corrigir o déficit de vacinação acumulado desde 2014, quando a vacina contra o HPV foi introduzida no Brasil. A meta é alcançar 90% de cobertura vacinal na faixa etária de 15 aos 19 anos. Todas as unidades de saúde do município estão disponibilizando as doses de vacina. A gente tem um calendário vacinal que contempla outras vacinas aos 10 anos. Então, nesse momento, estrategicamente, a pessoa que se dirige à unidade de saúde com seu filho e não tem essa vacina feita, a gente aproveita e faz a vacina de HPV. A orientação que a gente dá para as pessoas é essa. E as pessoas que, porventura, já foram na unidade de saúde, tomaram a vacina dos 10 anos e não se imunizaram contra HPV, que vão à unidade e façam essa imunização. Então, o trabalho nas escolas é de informação, conscientização de que as pessoas devem se imunizar para não ficar doentes. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso abriga a exposição Um Olhar sobre Cuiabá, do fotógrafo Rai Reis. São 45 registros da cidade que convidam o público a descobrir a capital sob uma nova perspectiva. Em cartaz do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a exposição Um Olhar sobre Cuiabá apresenta fotografias de Rai Reis, que revelam a cidade por meio de memórias, paisagens e cenas do cotidiano. A mostra convida o público a enxergar a capital com novos olhos. Essa é uma coleção que foi feita ao longo dos anos, por pura paixão mesmo, né? Essas fotos aqui não tem muito a ver com... não foram fotos encomendadas, não é uma pauta, não é um job. Foram fotos que eu fiz no decorrer dos anos pelo prazer da fotografia, né? Essas aqui da São Benedito, por exemplo, tem uns mais de 10 anos que eu frequento essa procissão por conta da característica que ela tem, que é uma coisa bem cuiabana, né? Ao todo, são 45 fotografias que percorrem paisagens, retratos e cenas urbanas. A exposição também aposta em projeções digitais, criando uma experiência imersiva e contemporânea. A fotografia é um estado emocional, digamos assim, né? Quando você sai para fotografar, você não sabe o que você vai encontrar realmente. Você fotografa com as referências que você tem, com a sua sensibilidade. E assim, eu pratico fotografia, além de profissionalmente, pratico como se fosse uma espécie de terapia, porque quando você fotografa, o fato de você olhar por dentro da máquina, no visor, você abstrai o mundo, você fica focado naquilo ali, né? E aí tudo mais não tem relevância, você só tem foco para a fotografia. Então, para mim, além de trabalhar com isso como profissão, eu tenho isso também como uma espécie de terapia. A curadoria é de Viviane Lozzi e destaca o conceito da hora mágica, aquele momento em que o dia se despede e a luz ganha tons dourados, poéticos, revelando a cidade sob novas camadas de beleza. O convite que eu faço é para quem gosta de fotografia, ou quem não conhece muito e queira se aprofundar, vir aqui ao museu. Aqui é um espaço muito bem organizado. Essa é uma exposição feita com muito carinho, ela tem uma pegada diferente também, ela tem um pouco de projeção aqui, que é uma fotografia diferenciada, não é uma fotografia estática. É isso, venham ver, espero vocês por aqui, espero que vocês gostem também. Com passagem pela fotografia jornalística e publicitária, Rai Reis hoje se dedica à fotografia de rua, como ele carinhosamente chama a sua produção artística. Para saber mais e garantir o seu ingresso, acesse www.museudeartesacra.org.br. Resistência na Poesia Feminista, de Michele Leite de Barros, é a obra. Podem mandar mais rugas e linhas de expressão. Eu quero provas das piadas que contamos, entalhem contornos do meu rosto, como raízes de árvore
que ficam mais profundas a cada ano. Eu quero manchas de lembrança das praias em que tomamos sol. Eu quero que fique na cara que eu nunca tive medo de deixar o mundo, me puxar pela mão e me mostrar a verdade. Eu quero ir embora com a certeza de que fiz com o meu corpo algo além de tentar alcançar a perfeição. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa, sugerindo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta-feira que vem eu tô de volta e de antemão já quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que acompanham o Papo com Ela. Um beijo e até lá!